Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já peço para que você se inscreva, deixa seu like e é muito importante que você assista esse vídeo até o final para que outras pessoas sejam alcançadas através da mensagem que eu vou passar aqui. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre Páscoa. Na Páscoa nós celebramos o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. E é muito comum nessa época de Páscoa muitas pessoas postarem homenagens ao Senhor Jesus. Muita gente relembra e celebra o sacrifício de Jesus nessa época de Páscoa e é comum, claro, porque a data simboliza isso, significa isso. Porém, algumas pessoas se esquecem dele durante o resto do ano. Não adianta a gente se dedicar a fazer homenagens, a reconhecer o sacrifício apenas na Páscoa. É uma data para a gente refletir sim, reconhecer que o sangue foi derramado por nós. E nós devemos levar isso durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada, ou seja, não apenas na Páscoa, mas durante o resto do nosso ano. Não se dedicar a um propósito, a um jejum específico, somente na Páscoa. A crucificação de Cristo, ela deve ser lembrada, ela deve ser celebrada durante toda a nossa caminhada, durante todo o nosso ano, durante os nossos dias, as nossas semanas, nossos meses. Isso me fez refletir sobre aquela passagem que está lá em Lucas 24, onde os discípulos estão a caminho de Emaús. E no caminho eles falavam a respeito da crucificação de Cristo, sobre o que tinha acontecido. Então o próprio Jesus encontra eles nesse caminho e pergunta para eles de que assunto é a esses que eles estão conversando. Então daí eles contam para o Senhor sobre o próprio sacrifício que ele havia feito ali. Só que durante toda essa conversa eles não reconhecem que é o próprio Cristo ali com eles. Ele tinha acabado de ressuscitar, estava ali com os discípulos, mas eles estavam como que impedidos de enxergar Jesus. E olha só que interessante. Durante o diálogo, eles falam para Jesus que eles acreditavam de fato, eles achavam que Jesus ia libertar eles, ia libertar Israel, porque eles ainda não tinham entendido que, na verdade, o sacrifício de Jesus na cruz era a própria libertação deles. Eles ainda não tinham compreendido isso. Então, eles continuam no caminho e Jesus vai se despedir deles num certo ponto ali da viagem, só que nesse momento, eles falam para Jesus, fica com a gente essa noite. Eles convidam o Senhor Jesus para ficar com eles. A partir daquele momento, Jesus vai passar a noite com eles e eles se sentam na mesa para comer. E ao partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. Quando Jesus Cristo parte o pão, os olhos daqueles discípulos que estavam como impedidos de reconhecê-lo se abrem, então eles reconhecem o Cristo na frente deles. E isso me fez refletir muito, porque muitas das pessoas que estão compartilhando sobre a Páscoa, infelizmente ainda têm os olhos tampados, como quem não enxergam realmente quem é Cristo, que elas só sabem sobre a história, falam por aí, sabem de ouvir falar, mas não reconhecem o sacrifício de Jesus, o sangue derramado durante todos os dias da vida dela, durante todo o ano, porque elas ainda estão, infelizmente, com os olhos fechados. E como é que esses olhos podem ser abertos? Ao partir do pão, a se sentar com o próprio Jesus. Olha só o que aqueles homens fizeram. Eles convidaram Jesus para passar a noite com eles, mesmo ainda não reconhecendo. E ao sentar na mesa para comer com Jesus, Jesus, ao partir do pão, faz com que os olhos daqueles homens sejam abertos e eles possam enxergar Jesus face a face. Então, para mim, essa passagem é muito incrível, gente. Eu me ponho no lugar, porque eu só passei a reconhecer, a ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus a partir do momento que eu me assentei à mesa com Ele. E foi partir do pão, e aí eu o reconheci. Então, o que a gente pode fazer para reconhecer Jesus todos os dias na nossa vida? Para Ele se revelar a nós, assim como Ele se revelou para os discípulos de Emaús. É abrir essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia é o pão, é o próprio pão do Senhor. Só ela é capaz de abrir os nossos olhos para reconhecer quem de fato é Jesus. Gente, ele nos salvou naquela cruz, ele foi entregue, o sangue foi derramado, nós somos livres, tudo foi pago. O sacrifício é para todo aquele que nele crê. Então, talvez você ainda não tenha pensado dessa forma, talvez para você é só o Jesus, oba, ressuscitou por mim, mas e aí? O que significa esse sacrifício? Será que você está vivendo esse relacionamento com Ele digno do sangue que foi derramado por você? Nós devemos abrir mão de nós mesmos para viver esse relacionamento, não é apenas na Páscoa, é todos os dias.
Aí talvez você me fale, tá, Paloma, eu vou me sentar à mesa com Jesus, vou abrir a minha Bíblia, mas cara, eu não entendo nada do que está escrito. Vou te dar uma dica. Primeiro, você tem que estar de coração aberto, senão você não vai entender nada mesmo. Chega em Jesus com seu coração aberto, humilde, pede sabedoria e entendimento para Ele, e é certeza que Ele te dá. Outra coisa que vai te ajudar bastante é a versão da tua Bíblia. Pega uma versão mais contemporânea, essa minha aqui é a NVT, mas hoje em dia existem várias versões mais simples de compreensão, que é a NVI, NVT, NTLH, enfim, procure uma versão NAA que vai te fazer compreender melhor, a leitura é mais fácil e se joga na leitura, gente. Isso aqui é o próprio pão que vai fazer com que os nossos olhos sejam abertos, assim como daqueles homens de Emaús, os discípulos. Esse é o único meio no qual a gente pode conhecer Jesus profundamente. É o único meio onde ele vai se revelar para nós. Esse é um manual de como nós devemos proceder a nossa vida ao lado do Senhor. Não tem outro meio, não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. E tudo que nós precisamos, Ele deixou aqui, pra gente. Tá acessível. E se você não tem uma Bíblia, baixa o aplicativo da Bíblia no seu celular, mergulha, se derrama na palavra, até que você vive esse relacionamento tão intenso que você vai celebrar a morte de Jesus e a ressurreição dele, porque ele vive, foi por mim, foi por você, e isso deve ser celebrado e lembrado todos os dias da nossa caminhada aqui nessa terra, até nos encontrarmos com ele na eternidade. Se você ainda não reconheceu isso, esse sacrifício, reconhece o Senhor na sua vida, se assente com ele à mesa, deixa ele partir o pão, se alimenta desse pão que vai fazer com que ele seja revelado para você. Só ele pode te dar um conhecimento dos céus. Bom, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Deixa aqui para mim o seu comentário, deixa um like também. Não se esquece de se inscrever no canal para que outras pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo.